grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre Cara de Barro, o grande sucesso da DC de 2026, junto com o Supergirl, a Mulher do Amanhã. Muitas informações, mas principalmente a possibilidade de termos Coringa no filme do Cara de Barro. Nada do Batman, mas Coringa. O Coringa, em nível de popularidade, ele tá pau a pau com o Batman. Mas não sei se é uma boa decisão você trazer o Coringa pro Cara de Barro. Entretanto, a presença do Coringa no Cara de Barro eleva o patamar do filme, traz mais gente pro cinema. E durante esse vídeo, eu vou dividir com vocês uma percepção que eu estou tendo que pode sim trazer um certo retorno financeiro pro Cara de Barro, até mais que o próprio Superman. Bom, a gente tá falando do Superman, né? Teremos o Superman 2, aliança com o Lex Luthor, e você precisa sempre pensar em alguma forma de, quando você tá fazendo sequências ou inserindo filmes no mesmo multiverso, você tem que trazer atrações, né? O melhor exemplo é o Deadpool. O Deadpool trouxe o Wolverine, é uma grande atração. Porque o Deadpool 2 já tinha sido um filme bem mais ou menos. Então, o Deadpool ele é um bom personagem, mas a gente precisa de uma atração pra atrair o público e dar tração pro filme. Aí, vamos lá, vamos chamar o Wolverine, deu certo. O Superman, ele vai trazer um vilão novo, né? Porque o vilão não vai ser o Lex, né? Vai ter ali os dois em uma aliança e aí teremos um novo vilão. Legal, muito bom. E a Cara de Barro? O Cara de Barro a gente vai pensar o quê? Bom, será que um filme só do Cara de Barro, ele vai funcionar? Só o Cara de Barro? Não teremos o Batman, ainda não se sabe, obviamente, né? Mas, pelas informações que temos aqui agora, não tem o Batman, é só o Cara de Barro. Eles devem estar pensando nisso, porque a gente tá falando de cinema, bilheteria, lucro, negócio, business. Então, tem que ter o Cara de Barro, o filme só do Cara de Barro vai atrair as pessoas? Não, não vai. Então, como é que a gente consegue melhorar isso? Pô, e se a gente trouxer o Coringa? Se o Batman aparecer, aí você vai melhorando o produto, vai trazendo mais substância pra ele. Eu acho que esse é o caso. Porque só o Cara de Barro, num filme, e a gente tá acompanhando, a não ser que esse filme seja absolutamente genial, né? Ali um Pinguim, né? Uma série Pinguim que é 1 em 1 milhão, porque nenhuma série de super-herói teve o alcance e o nível do Pinguim. Então, se esse Cara de Barro não for um dos melhores filmes de todos os tempos, ele precisa de ajuda, porque o personagem não é tão popular assim. Podemos trazer o Joker, podemos trazer o Batman, o que mais que a gente pode... Eu acho que isso que eles estão fazendo. E outra, no momento em que estamos, em 2025, claro que isso pode mudar em 26, 27, acredito que não. Mas os prateleiras B, C, D não estão dando mais resultado. Nós tivemos o Capitão Sem Soro, ele não foi bem. Nós tivemos o Thunderbolts, que não foi bem. Nós tivemos o Coração de Ferro, a série que não foi bem. O Demolidor não foi bem. O Quarteto Fantástico, apesar de achar um filme bom, a bilheteria ficou... Tá tudo ali na média, 400 e 500. 400 e 500. O Superman que deu uma largada de 600, por ser o Superman também, obviamente. 600 milhões. Então tá tudo ali, ó, 500, 600, não tá passando disso. Vai passar por quê? E o que precisa pra passar? Mas, obviamente, um filme mais chamativo e mais atrações. Eu acho que é isso que a galera tá começando a pensar. Então esse Cara de Barro é a grande incógnita. A própria Supergirl vai ter só Supergirl? Não, a gente já sabe que tem o Lobo. O Lobo / Jason Momoa é uma atração maior de um personagem que não é tão popular, que é o caso da Supergirl. Todo mundo conhece a Supergirl? Conhece, mas e as histórias? Não é um personagem popular ali que a galera gosta. Se você for perguntar aí pra pessoas descer numa grande avenida e perguntar quais são os seus 10 super-heróis favoritos, difícil alguém responder Supergirl. Não tem tanta popularidade. Então,
precisa colocar algumas atrações. Vai ter o Superman na Supergirl, obviamente. Vai ter o Lobo. Então você vai trazendo isso. Eu acho que eles estão pensando nisso no Cara de Barro, porque você precisa ter mais conteúdo, por que não dizer? E falando em conteúdo, vocês precisam ler este livro aqui, chamado O Patrulheiro e a Profecia. Se você gosta de ficção científica, gosta de Matrix, gosta de Fahrenheit 451, gosta de Ghost in the Shell, Laranja Mecânica, você vai adorar essa história que mistura muitas coisas. É uma história atemporal. Se você gosta de filosofia, moral, religião, você vai gostar muito desse livro. Eu tô quase no meio, aqui, infelizmente o dia não me ajuda, mas eu tento ler nas indas e vindas aqui pro estúdio e pro trabalho. Olha só, eu vou falar a sinopse pra você. Se passa no Rio de Janeiro, séculos se passaram e a Terra é mantida sob um regime ditatorial muito forte chamado União Solar, que domina o pensamento e exclui qualquer possibilidade de divergência. Então, você já viu uma história real sobre isso, e essa é uma das grandes qualidades. Você vê muitas coisas. A partir do momento que você vai folheando, você lembra de um país, você lembra de vários personagens. Então é muito centrado, é uma ficção, mas muito centrado na realidade. E aí nós temos um dos seus membros, né, o Davi, que é um ambicioso patrulheiro da consciência, vê o seu destino ameaçado quando começa a se perguntar: e se tudo que eu acreditei estiver errado? Então, galera, vale muito a pena. É um assunto que sempre tá em voga, que a gente sempre se pergunta. Eu quero mandar um abraço pro Gregório Garcia, que eu tô conversando com ele no Instagram, e dar parabéns aí pra sua criação, que é muito interessante. Então, se você gosta desse tipo de leitura, ficção, mas com uma ponta gigante de realidade, o link tá na descrição e o QR Code tá na tela. Vamos falar do Cara de Barro, galera. E pra falar do Cara de Barro, eu preciso trazer aqui pro nosso debate, pra nossa conversa, o seguinte: esse ano a gente tem aí muitos filmes de terror que a gente repercutiu aqui no canal. Acho que foram 5 ou 6 filmes de terror que a gente repercutiu aqui no canal. E a gente trouxe em um dos Linhagens Brasis o sucesso que os filmes de terror estão tendo de bilheteria, e não é de hoje, né? Filmes de terror tem um grande público, E o Cara de Barro, ele vai vir na esteira do terror, principalmente se o James Gunn colocar, né, se o Matt Reeves, o James Gunn, ou quem quer que seja, colocar esse barraço aqui, ó. Se colocar esse Cara de Barro pra fazer o filme, nessa figura medonha, horrenda, e você trazer o componente do desconforto, o componente do terror visual, pode fazer sucesso, tá? Esse filme. E quando eu falo fazer sucesso, não é bilhão, mas eu acho que ele pode ter um desempenho melhor do que o Superman, e não olhando pro universo de filmes de super-heróis, mas aí olhando para um universo de filmes de terror. Qual do orçamento, né? O orçamento eu vou trazer aqui para vocês. E também a gente tem um outro elemento que corrobora com essa linha de raciocínio, que é o Pinguim. O Pinguim é a série mais bem avaliada, ganhou vários prêmios e é a série de um vilão. Então, se o James Gunn e toda a sua tropa conseguirem trazer um filme de terror, o boca a boca vai ser assim, ó: pô, esse filme de terror aqui é legal. Quem é? O Cara de Barro. O Cara de Barro pode ganhar uma popularidade que ele não tem, mas atacando. Se eu sou da DC, eu vendo o Cara de Barro mais como um filme de terror do que como um filme do vilão do Batman. Agora, se você colocar o Batman, você abraça a fatia da turma que tá querendo ver conteúdos do universo DC. Então, se você vende como um filme de terror, traz o Batman, isso vai elevar o Cara de Barro. Eu estou com uma sensação boa para o filme do Cara de Barro, tá? Em termos de retorno financeiro. Veja só, galera, as filmagens de Cara de Barro seguem a todo vapor no Reino Unido. Novas imagens dos bastidores começam a detalhar o tom sombrio do projeto, que entrega o capítulo 1 de Deuses e Monstros do DCU. O longa, descrito como um body horror de orçamento entre 40 a 50 milhões de dólares,
promete explorar de maneira visceral a tragédia de Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Meyers. Outra coisa, vocês podem ver aqui essa imagem que a gente tá mostrando pra vocês, divulgadas pelo Daily Mail Celebrity. O ator aparece usando uma máscara semelhante ao do Fantasma da Ópera, um recurso utilizado para esconder a transformação grotesca de seu rosto. A trama deve acompanhar a queda de Hagen, que vê sua carreira e sua vida desmoronarem após ser brutalmente desfigurado. O tom de horror corporal indica uma abordagem inédita dentro do universo compartilhado da DC, reforçando a aposta de James Gunn em diversificar estilos e narrativas. Paralelamente, novos rumores apontam para a presença de um vilão clássico ligado à origem do personagem. O ator David Danzig, que já trabalhou com o diretor James Watkins na série MC Mafia, teria sido escalado como Roland Daggett. Criado originalmente em Batman, a série animada, Daggett é um empresário corrupto cujas indústrias estariam diretamente ligadas à criação do Cara de Barro. Nas HQs, ele foi responsável por manipulações químicas que resultaram na deformidade de Hagen, algo que deve ser adaptado para uma versão ainda mais mafiosa e violenta no filme. Lendo isso aqui, galera, você não fica com uma vontadezinha de assistir o filme do Cara de Barro? Você não fica, André? Eu fico. E lendo isso aqui, você em nenhum momento pensa em um filme de super-herói. Sim. Então eu acho que a estratégia pra vender o Cara de Barro é focar no terror, como um filme de terror. Ah, ele tem o selo DC? Tem. Mas se você conseguir vender num bom trailer, entregando um pouquinho desse visual mais horripilante, mais monstruoso, pode funcionar, tá bom? Então, eu acredito nessa estratégia aí do orçamento, tá? Orçamento de 50 milhões. Se o filme fizer, né? O problema de 150 milhões. 150 milhões. Precisa ver se o Cara de Barro chega nisso. Aí você coloca uma participação de um personagem mais forte, aí você tem essa possibilidade, mas eu não sei. Eu entendo a estratégia, acho ela bem arrojada, mas pro cinema hoje, eu não sei se a galera vai assistir o Cara de Barro no cinema. A não ser que tenha Batman Coringa. Aí você muda completamente de figura o filme e o patamar, ainda mais do interesse das pessoas de assistirem. Agora vamos falar do Coringa, galera. Imagens dos bastidores podem ter revelado uma pista importante sobre o futuro do Coringa no universo DC. Um dos registros aparece um pôster com a mensagem "Corruption is the enemy of the people. March against the GCPD. Join the Joker." A corrupção é o inimigo do povo. Marche contra a GCPD e junte-se ao Coringa. Ainda não está claro se esse detalhe será realmente explorado na trama ou se funcionará apenas como uma ambientação de Gotham. No entanto, a simples menção ao Coringa já foi suficiente para gerar especulação entre os fãs. A ideia de que o palhaço do crime é tratado como símbolo da resistência contra a corrupção sugere que o DCU pode apresentar uma nova interpretação do vilão, possivelmente como um agente do caos apoiado por parte da população. Vale lembrar que o Coringa já teve inúmeras versões no cinema, da mais realista com Heath Ledger à abordagem mais depressiva de Joaquin Phoenix. Caso esse pôster indique algo maior, pode significar que o DCU pretende explorar uma faceta inédita do personagem e completamente diferente do palhaço do crime dos quadrinhos. Além do pôster, fotos também mostram Max Minghella, caracterizado como um misterioso policial do GCPD, aparentemente envolvido em investigações ligadas à trama. O elenco ainda conta com Tom Rhys Meyers no papel principal, além de Naomi Eck e Ed Marsan em papéis não revelados. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Cara de Barro, se ele é um terror, simplesmente público de terror. Porque assim, o ano de 2025, os grandes sucessos foram filme de terror, né? Então, se for um filme de terror muito bem ambientado, muito bem dirigido, ele vai atrair um outro público, que tá em alta. Os filmes de terror no cinema, eles estão em alta.
Agora, precisa combinar com a turma dos quadrinhos também. É uma combinação muito difícil, mas eu acredito que eles vão colocar uma participação forte aqui ainda no Cara de Barro. O James Gunn falou sobre o Cara de Barro e ele disse o seguinte, abre aspas, temos Cara de Barro, que é uma coisa totalmente diferente. Embora esteja no mesmo universo, é um filme de terror completo. Essa é uma das coisas que queremos fazer. Não há um estilo único da companhia. Não é como se todo o filme fosse Superman. Os artistas, os diretores, os roteiristas, cada um trará seu próprio olhar. É isso que queremos trazer para os filmes, porque não queremos que as pessoas fiquem entediadas. O Cara de Barro estreia exatamente daqui a um ano, no dia 11 de setembro de 2026. E aí, galera? Expectativas para Cara de Barro. Eu acho, tá? Pode pegar o corte aqui, hein, tio Gru? Acho que esse Cara de Barro, dependendo do marketing e, claro, dependendo do filme, pode ser mais rentável que o Superman. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.